meu querido, minha querida. Muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite, independente do horário que você vai me ouvir. Hoje, especificamente, domingo, denominado Dia das Mães, 12 de maio de 2024, eu vim trazer-lhe uma palavra de reflexão propositadamente. Por quê? Porque enquanto muitos de nós estamos agradecidos, felizes por passar um domingo na presença de Deus, na presença da família, com o espírito quebrantado, com o coração também contrito por muitas maravilhas e misericórdias do Senhor nosso Deus. Eu gosto da expressão Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E eu costumo dizer um texto da Bíblia Sagrada: o que seria de nós se não fora o Senhor? Quando os males se abateram sobre nós, quando os ventos sopraram, quando a tempestade se ergueu, o que teria sido de nós? Muitas mulheres, assim como eu e você que vai me ouvir, são experientes, experienciaram já na vida muitas dificuldades. Alguns homens também, por que não? Todos nós, todo ser humano tem uma experiência vivida e superada, porque só não supera aquele que desiste. E eu vim aqui trazer-lhe uma palavra de conforto da parte do grande mestre amado Senhor Jesus. E também fazer um reforço como Master Coach, como uma treinadora que sou, determinada a manter um tripé para sustentar-me a mim mesma e a todos aqueles que me procuram, com foco no positivo, disciplina e mudança de hábito, sem a qual não podemos gerar propósitos, criar plano de ação e realizar nossos grandes sonhos. Agora, o grande mestre Jesus, o maior e grande treinador da história da humanidade aos meus olhos, ele já deixa uma passagem que está registrado no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 5, e alguns versículos ali ele registra o momento em que Jesus sobe num monte e prega e ministra e orienta e aconselha não apenas os discípulos, mas multidões que o buscava com sede de ver os juízos de Deus e a justiça de Deus. Talvez esse vídeo chegue a algum lar, algum coraçãozinho que esteja dizendo: cadê a justiça de Deus? Eu vim aqui para te dizer que a justiça de Deus, ela só se manifesta quando eu, no meu pequeno entendimento, porém de mente consciente, porque a nossa mente, ela tem 3 características: a mente consciente, a mente subconsciente e a mente inconsciente. A mente consciente é a mente da razão, é aquela que você projeta, que você cria, que você determina, declara, faz seus planos. A mente subconsciente é aquela que traz, que vem carregada de emoções e sentimentos. E a mente inconsciente é aquela que grava 400% a mais. Artigo científico, estudos científicos trazidos por neurocientistas, eles comprovam que a nossa mente inconsciente, criada por Deus, com a finalidade de ter a atemporalidade. O que significa isso? A nossa mente inconsciente, ela não tem passado e nem futuro. Ela registra em todo momento o que acontece conosco e fica mantendo aquilo no presente. Tá seguindo o raciocínio? Pois é.
aí ela não tem apenas a característica da atemporalidade. Ela foi criada para nos manter na busca da felicidade. E é por isso que todo ser humano deseja ser feliz. É por isso que todo ser humano quer momentos de alegria, porque fomos criados para isto. E também quando é que a mente inconsciente está produzindo essa busca e não encontra, o que é que ela faz então? Ela que gravou todos os momentos do passado, está gravando do presente, registrando e guardando com as emoções, com os sentimentos, aquilo que não é agradável. Ela está num processo que nós o chamamos de looping. Ela está num ciclo a repetição, trazendo aquela dor, aquela angústia em momentos espaçados pelos quais você, quando é provocado por um gatilho, sente a dor, mas muitas das vezes não sabe por quê. Agora, meu querido e minha querida, é muito importante o autoexame para identificar estas emoções, trazê-las, ressignificar, se conscientizar, compreender que a mente inconsciente, no momento em que nós passamos por aquele impacto emocional, ela gerou então a dor e guardou e colocou lá no arquivo. É por isso que tem um momento em que o Espírito de Deus falou para o profeta: diz para o meu povo, não lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que eu abrirei um rio no deserto e criarei nos lugares ermos, eu abrirei um caminho e criarei rios no deserto. Ou seja, o deserto, todos nós passamos por ele, porque deserto não é lugar para perecer. Deserto é um lugar, simbolicamente, de ter um encontro com Deus e de viver todas as ordenanças e mandamentos dele para alcançar a promessa. Deus nunca permitirá que o seu povo vá para um deserto sem uma promessa anteriormente entregue. Deus permite que o seu povo passe pelo deserto, porque é lugar de encontro com Deus, é lugar de vida. E eu vou provar isso rapidamente, trazendo o exemplo de uma mulher que foi parar no deserto. Por quê? Por causa das suas escolhas. Então, minha querida e meu querido, antes de eu continuar, eu quero pedir para você que, por favor, aqui embaixo tem um lugarzinho onde você pode dar o seu like. Dê seu like, por favor. Todos que gravam uma live pede para que o YouTube entenda que o conteúdo tem significado e significância. É um conteúdo que traz uma resposta, que traz uma reflexão e que faz sentido. Eu quero que você compreenda que eu vim aqui deliberadamente trazer para você uma palavra exatamente para esse domingo do Dia das Mães, aonde muitas pessoas estão se reportando as dores que os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul estão passando. Mas não são só eles, claro, o incidente, a tragédia, o problema, o que quer que tenha um nome que não faz parte do nosso cotidiano, ele aconteceu muito recente, mas há povos no mundo inteiro, em regiões circunvizinhas, próximo de nós, talvez um vizinho seu, aí do lado da sua casa, no seu trabalho, esteja também passando por um caos, passando por um momento de dor, passando por uma tribulação, no meio de um deserto, com falta de água, com falta de pão, com falta de abrigo, com falta de socorro, eu não sei. A única coisa que eu sei é que o Mestre Jesus, há mais de 2000 anos atrás,
passando por essa terra, vindo cumprir a ordenança do Pai, ele deixou registrado no seu dia a dia, nos seus atos, onde Mateus, que o observava, registrou, que ele falava da seguinte maneira para o povo. E eu quero ler aqui rapidamente para você. Evangelho de Mateus, capítulo 5, o Sermão da Montanha e as Bem-aventuranças. Então Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele também os seus discípulos. E abrindo a boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Meu querido e minha querida, meu amado e minha amada, observe que o Mestre Jesus não ignorou choro, perseguição, fome, falta de pão. Ele não ignorou nada disso. Ele contextualizou o sermão ao que acontecia nos dias atuais. E era notório que isso se propagaria. E qual é a razão de tudo isso se propagar? Se você fizer um minutinho de silêncio e parar e falar através da sua mente consciente, trazer as emoções para os momentos, para os filmes que você vai fazer, da sua história de vida vivida. O seu inconsciente vai também identificar a sua preocupação, o seu cuidado em limpar as dores. E limpar as dores em razão de quê? De receber, de buscar aquilo pelo qual o inconsciente está programado, a busca da felicidade. Veja que Jesus no texto, no sermão, ele fala bem-aventurado. Se você for procurar no dicionário, no Google, você vai encontrar que a palavra bem-aventurado, ela tem como versão, não é? O mesmo que feliz. Feliz é aquele que tem misericórdia, porque ele encontrará misericórdia. Chora, tem choro, porque será consolado. É perseguido por causa da justiça, mas encontrará o reino de Deus. Veja bem, onde você vai encontrar o reino de Deus? O reino de Deus, que é justiça, que é juízo, que traz paz, está na pessoa bendita de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo registrou o profeta Isaías muito antes, aproximadamente 750 anos antes do Messias nascer, antes do menino Jesus vir para a terra. Ele já dizia que Jesus, através da pessoa dele, através do nosso crédito à sua pregação, nós reinaríamos em vida com ele na mais perfeita vitória. Significa que ele é rei, que ele reina. E se ele é rei e ele reina onde? Em mim, na minha vida.
Você pode reinar com ele? Ele tem um texto que ele diz para os discípulos: sem mim nada podeis fazer. Ou seja, acredite no que eu vim fazer. Eu vim manifestar a justiça. Eu vim manifestar a lei. Eu vim trazer a paz, mas eu vim trazer a espada. Como é que eu venço a guerra? Com a espada. Mas de que espada ele está falando? A palavra. Porque a palavra, ela, quando sai da boca dele, que eu libero, que eu verbalizo, ela sai como uma espada que corta para a direita e para a esquerda. Ela corta, ela dissipa todo raciocínio contrário, toda altivez, toda soberba, todo conhecimento contra a mente de Cristo, ela derruba. Quando é que isso acontece? Quando eu declaro: eu estou chorando agora, mas há uma promessa que diz: bem-aventurado aqueles que saem plantando a sua semente, chorando, ou seja, cansado, mesmo desanimado, mesmo com um fardo pesado. Porém, quando ele voltar, ou seja, quando chegar a hora dele voltar, dele regressar para ver o fruto da semente, ele vai colher a sua semente, ou melhor, vai colher os grãos, os frutos daquela semente. Tudo o que vem na nossa vida é para servir de experiência, de crescimento, de maturidade. E as dores, elas vão existir porque elas estão na esfera da carne. Nós temos um corpo que é um aparelho composto por corpo, por mente, alma e espírito. Esse corpo, ele é dotado de 9 sistemas. Existe o sistema representacional, aquele que compõe os nossos 5 sentidos. O que vemos entristece, o que ouvimos pode entristecer a alma. E existe também aquele sistema que está envolvendo o nosso coração, que ele faz o quê? Ele registra então tudo o que sente e manda para a mente. Agora, veja bem, nós temos estudado e aprendido não apenas com a palavra de Deus, mas Deus tem inspirado homens para mostrar que a mente na grande maioria das vezes. A nossa mente, ela muitas das vezes nos leva para aquilo que vemos. E o sábio apóstolo Paulo, no capítulo 11 de Hebreus, verso 1 em diante, ele diz que nós não devemos andar por vista só, mas por fé. E quando é que eu tenho que exercitar a minha fé? Quando eu tomo posse dos mandamentos, das bem-aventuranças que o mestre já ensinou lá na montanha para uma multidão. Ele já ensinou, ele já alertou, e então eu faço o quê? Eu faço um reprocessamento. Por que dessa dor? Para que essa dor? Onde está a causa raiz dessa dor? Eu vou identificar. Ela generalizou e quer se alojar na minha vida, quer me conduzir ao derrotismo, ao vitimismo, ao medo de errar, ao medo de correr risco, quer me inibir para eu não fazer mais nada, para eu ficar no ostracismo, para eu não avançar com fé. Não. Então eu tenho que associar a fé de inteligência espiritual com a fé na inteligência emocional. O sábio apóstolo Paulo disse
que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a prova daquilo que se espera ter. O que é que você espera ter? Um domingo de paz, amor e alegria? Pois é isso que você vai ter, porque é aquilo que o homem deseja que ele chama para si mesmo. Eu falava no início da experiência de uma mulher. Eu quero falar de Agar. Agar, ela viveu no seio de uma família que pertencia ao povo de Israel, ao povo de Deus. Essa família era composta por um casal, Abrão e Sarai. Esse casal tinha uma promessa, que teriam um filho e esse filho seria pai de muitas nações. Ocorre que o tempo foi passando e Abrão então tinha 85 anos e a sua esposa Sarai já não gerava mais filho. Por quê? O costume das mulheres, ou seja, o período fértil, a fertilidade dela já havia se esvaído. Então, o que ela faz? Ela conversa com seu marido e lhe entrega uma das escravas que morava na casa. Era uma egípcia. E essa egípcia, por nome de Agar, deita-se com seu senhor e fecundou e gerou um filho. Esse filho tem o nome de Ismael. Ismael nasce, cresce e Sarai, então, a princípio, queria agradar o seu marido, então faz isso. Porém, o que acontece? Um dia, o anjo do Senhor visita este homem e fala para ele que a promessa estava em pé, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa quando faz uma promessa a alguém de forma específica. Então, a sua esposa diz o registro sagrado que ela estava atrás da porta e sorriu. Ou seja, todo o contexto diz que, a partir desse dia, este homem chamado Abrão passa a ser chamado Abraão. E ela, de Sarai para Sara. É muito lindo esse texto, está no livro de Gênesis, você deve ler. Acontece que Deus cumpre a promessa. O milagre aconteceu. Você está entendendo o contexto dessa palavra de reflexão? É quando as suas forças se foram. É quando você não está enxergando mais nada e você para e vai usar o poder da fé. Não é o poder da mente, é o poder da fé. Mas a sua mente vai agora criar o cenário daquilo que você quer. Porque a fé é o firme fundamento, ou seja, você vai criar algo. É a prova daquilo que você espera ter. Cria então o cenário do que você quer. Porque se ele prometeu que os mansos, os misericordiosos teriam recompensa, quem chora tem recompensa, quem busca juízo e justiça tem recompensa. Então, meu querido e minha querida, toda prova, toda luta, todo deserto não é o fim. É apenas o meio. É o meio pelo qual Deus usa esse deserto com o propósito de te amadurecer, de criar em você fibra, coragem, ousadia para cumprir o propósito de Deus, além dos seus sonhos, porque Deus sonha para mim e para você o melhor, sonhos lindos, grandes. Há no universo infinitas possibilidades. Há mais do que você pensa. Está escrito na palavra que o nosso Deus faz infinitamente mais, além do que pedimos e além do que pensamos. Pois bem, acontece então que a promessa cumpre e Sara dá à luz a um filho que se chama Isaque. Aí começa o drama. A serva egípcia, Agar, e a Sara já começam a se desentender.
as crianças também já começam a se desentender. Então, o que Sara faz? Sara reclama com Deus, reclama com o marido, e o marido vai conversar com Deus. E Deus dá uma ordem a ele: despede a Agar, despede a serva com o menino, porque ele é teu filho, ele é tua semente, e eu farei dele um grande guerreiro, um grande povo, uma grande nação sairá dele. Então, preste atenção numa coisa muito importante que eu vou falar agora. Quando ele despede a Agar, o texto sagrado fala que ele dá um vaso de água para ela, e ela sai, e ela pega uma região deserta e vai indo, e vai indo. Num determinado momento a água acabou. E quando a água acaba, o menino tem sede, e o menino se põe a chorar, e ela deita o menino num determinado lugar e sai. Certamente arrependida de algumas coisas que fez, magoada, triste, revoltada. Porém, observe o grande detalhe. O texto não registra, mas eu posso conjecturar que ela não trazia para aquele momento a promessa, porque quando Abraão a despediu, ele disse para ela o que Deus falou. E Deus falou: pode despedir, porque ele é semente sua. Você tem a promessa: eu farei dele um grande flecheiro, um grande guerreiro, e ele terá uma grande nação. Ora, ela esqueceu da palavra, e ela focou no quê? No problema, na falta de água, na dor da criança de sede. E certamente o texto diz então que ela se afasta, ela certamente espera morrer também de sede, mais longe da criança. Quantas vezes você quer fugir do problema? Quantas vezes você quer fugir das circunstâncias, trazendo e dando vazão a pensamentos negativos, a sentimentos estranhos, ruins, ameaças, derrotismo, vitimismo? Quantas vezes? Pare e pensa. Pois bem, vendo o nosso Deus a aflição do espírito e da alma de Agar, ele manda um anjo para falar com ela. E quando ela ouve a voz do anjo, diz a Bíblia que Deus abriu os seus olhos. O que eu aprendo com isso? Que eu não devo me afastar do problema me afastando de Deus. Eu posso temer o problema, mas me aproximando de Deus. Porque quem abre os olhos e quem cria uma situação nova é Deus. Quando eu não posso fazer o impossível, é Ele que vai fazer. Diz o texto que logo que ela abre os olhos, ela vê mais na frente um poço com água. E diz o texto que ela pegou a água, foi até o menino, o filho, e deu-lhe de beber. Certamente ele já estava desfalecendo. Você vai esperar esse problema ficar desfalecendo? Você vai esperar, ou você vai se levantar, se posicionar, lembrar da promessa? E se você não lembra de nenhuma promessa, você abre a Bíblia, abre o registro sagrado, abre a palavra de Deus, começa a ler os salmos, os salmos de Davi. Uma pessoa que experienciou todo tipo de afronta foi Davi. Leia os 4 evangelhos, leia o livro de Atos dos Apóstolos, e vai lendo, e vai ouvindo, e vai buscando. Passe a ter uma rotina de oração, ter comunhão com Deus. Eu não sei orar, talvez você diga: ore o Salmo 23, o Pai Nosso, o Salmo 91, o Salmo 3, e vai orando, e vai buscando, e vai declarando, e vai colocando a sua fé, a sua confiança no Senhor, que criou os céus, a terra, os mares e tudo que neles há. Porque Agar então se afastou
afastou da casa onde tinha conforto. Foram as suas escolhas que a levaram a ir para o deserto. Quando vamos para o deserto, não é culpa de A, de B, de C e de D. Não é culpa de Deus. O deserto, a tempestade, o maremoto, o que quer que seja, que se levanta na vida de uma família, de um homem, de uma pessoa, de uma cidade, de um estado, o que quer que seja que se levanta, tem propósito. Foram as escolhas feitas por aquela pessoa. Nós escolhemos estar bem ou estar mal. Estudos da psicanálise, da psicologia, da psiquiatria mostra quando alguma coisa não vai bem dentro de nós. Então nós precisamos escolher tomar posse da cura, porque entre mais de 8.000 promessas que estão registradas na Bíblia Sagrada, uma delas está lá em Isaías capítulo 53. Como eu disse, o profeta Isaías viveu 750 anos antes de Jesus Cristo, já no seu ministério, profetizando para reis, para nações, e ele dizia: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz, o castigo estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ora, meu amigo e minha amiga, é um texto que dá para fazer uma analogia, é um termo simbólico. Porém, quando experienciamos e tomamos posse e verbalizamos e declaramos, então nós chamamos à existência aquilo que não é como se já fosse. Somos curados, somos libertos. A libertação, ela é uma ação de libertar-nos. Existem problemas na área da física que os médicos da terra receberam conhecimento, o dom da ciência para tratar, mas existem dores emocionais, psicossomáticas que estão na alma. O único que pode me libertar e te libertar é a palavra de Deus, são as promessas que ele fez. E também existem terapeutas, psicanalistas, psicólogos, pessoas que buscam o conhecimento terreno para auxiliar. É isso que eu faço através de processos de coaching e com inteligência emocional, aplicando também inteligência espiritual e também aplicando algumas ferramentas da terapia, do processo terapêutico. Porém, hoje eu vim dizer para você que o Mestre Jesus faz a última recomendação, dizendo: exultai-vos e alegrai-vos. Talvez você diga: é loucura, como eu posso me alegrar no momento de dor, de perseguição? Você deve, porque esse estado emocional de exaltação, de alegria, de regozijo, coloca a nossa energia para vibrar mais alta, numa frequência mais alta. E estudiosos da neurociência, da física quântica, tem mostrado que o universo vibra em favor da vibração. Ele traz resposta numa frequência energética alta. Ora, você quer energia mais alta que a de Jesus, de ao terceiro dia ter ressuscitado ali, depois de estar naquele túmulo por 3 dias, ele ter ressuscitado? E o que é mais lindo, mais notório, é que ele foi visto falando, caminhando, dando comando, e por 500 pessoas num alto do monte ele foi visto sendo levado aos céus, e ainda deixando uma palavra de recomendação, dizendo: varões galileus, do mesmo modo
como me veem sendo assunto aos céus, me verão. Esta é uma palavra que as pessoas temem falar, porque acham que é loucura, que é maluquice. Porém, eu vim aqui te dizer, seja ou não, é algo que alegra o meu coração, que me coloca num estado emocional desejado de regozijo, de exultação, de alegria. Nós temos os nossos declínios? Temos, porque nós somos um corpo, como eu disse, nós somos um aparelho que ele tem o seu lado emocional, físico e mental. Porém, a nossa essência é ser um ser espiritual. Então, eu procuro vibrar na melhor das energias, que é do amor, que é da esperança, que é da alegria, que é do perdão. É isso que você deve fazer. Medite. Evangelho de Mateus, capítulo 5, 12 versículos. Medite nesses versículos. Vá ver a história de Abraão e de Sara e da sua serva Agar. Veja o que aconteceu. O filho da promessa tardou aos olhos humanos, mas ele chegou. O Isaque, o filho da promessa. O homem quer sempre dar seu jeitinho. Sarai deu seu jeitinho, Abrão aceitou, deitou-se com a serva, coabitou com ela, ela fecundou e gerou Ismael. Passou por uma grande prova, mas Ismael se tornou como Deus havia falado. O que é que Deus já falou para você? O que é que Ele fala no seu coração? Quais são teus sonhos? O que você espera da vida? Qual a sua expectativa para esse Dia das Mães? Não vai tudo bem? Pois bem, levante-se e incline-se para buscar a Deus. Recline a sua cabeça para orar, para falar com Ele, para meditar no livro sagrado. E se sozinho você não consegue, você pode procurar por um conselheiro. Eis-me aqui, coloco-me à sua inteira disposição para te treinar na inteligência emocional ou na inteligência espiritual. Seja qual for a sua queixa, nós avaliamos, estudamos e avançamos, porque a nossa missão é essa, é passar as boas novas que o Mestre deixou para nós, é consolar os fracos, abatidos, os pobres e oprimidos. Pois bem, não estamos aqui falando de bens materiais, estamos falando do maior bem, que é a nossa imunidade emocional, a nossa imunidade espiritual. Eu vou encerrando por aqui, deixo-lhe um forte abraço, um feliz Dia das Mães, um beijo no teu coração. Dê seu like, como eu te disse, é muito importante para que o YouTube entenda que esse vídeo tem significado, até me foge a palavra exata. Compartilhe com mais alguém se fez sentido para você. Se você já é inscrito no canal, muito obrigada. Se você ainda não é, se inscreva no canal, porque darei continuidade trazendo outras e outras reflexões. Que Deus te ilumine e que esse dia seja o marco de um novo dia para novos projetos e sonhos realizados e realizáveis na sua vida. Fique com Deus e que a paz dele reine hoje, amanhã e para sempre em nossos corações.